Hoje, com o Abu, esse cenário fica mais realista, real pra gente, porque a gente já tá nesse meio. Quando eu parei lá atrás, eu não tinha nem propriedade, vamos se dizer, e nem conhecimento, nem relacionamento Perfeito. para estar nesse meio. Infelizmente, hoje, para você estar nesse meio, é um meio fechado, é um meio que é dificultoso para você entrar. Você precisa de credibilidade para você pegar um atleta, e ainda mais hoje, na nossa época não, hoje está muito mais complexo você pegar um menino hoje para você empresariar e gerir a carreira dele com tantas histórias que a gente vê, tantas pessoas, tem pessoas em todos os lugares, em todos os segmentos, tem pessoa do bem, tem pessoa que leva para outro caminho a forma de agir ou de tratar o seu negócio. Então, para mim, vou falar pro Diego lá atrás, era muito é, é muito longe eu Longe, pensar né? em estar nesse meio, porque eu não tinha jogado profissionalmente num clube grande, eu não tinha feito um campeonato bom. Para ele continuaria. Ele seguiu até os 30, 31 anos, eu não lembro, mas ele jogou em 10, 12, 15 clubes. Ele passou, ele fez história, ele teve bagagem naquilo que ele viveu. Viveu um pouco mais Ele nisso, né? viveu um pouco mais, conheceu mais pessoas, se relacionou com mais pessoas. Então, hoje tudo que você venha a fazer, relacionamento é tudo. Hoje o relacionamento ele vale mais do que o Network, né? dinheiro, o Sim. network vale mais do que o dinheiro. Então, eu naquela época eu não tinha opção. Eu não tinha opção. Eu não tive nem tempo de falar assim: "Parei de jogar e agora o que que eu vou fazer?". Não, eu já tinha pessoas que dependiam de mim e eu precisava fazer acontecer. Então, no outro dia eu estava atrás do balcão. Então não tem situações e situações. Tem aquele que pode pensar em parar e se preparar para aquilo e tem outro que não pode. Mas na grande maioria, a maioria não pode, tá? A maioria não consegue parar, a maioria não tem preparo para parar. Eu participei de uma parada, de um call educacional, junto com o Sindicato de Atletas de São Paulo essa semana, e o tema era esse, né? Atletas que aprendem também em si, não é um projeto muito interessante, porque realmente nenhum atleta está preparado para o pós-carreira. Tem algum apoio psicológico de clube ou não? O clube quer que você se Cara, foda, depois você paga. mano, foi tema também, isso me incomoda um pouco, porque é real. Os clubes não estão preparados, aliás, não estão preocupados com o ser humano, eles querem um atleta. Eles querem o que vai passar, o que não passar, se Cara, vire com a sua é vida, é isso, não isso? importa, estão cagando o que vai acontecer, o que está acontecendo na sua casa. E aí, quando você está falando de base, né? Está acontecendo na sua casa, com a criança, com o adolescente, os problemas que tem durante a vida, né? Não só se formando como atleta, mas eles querem aquele cara que treina muito, que se dedica muito, que tem um alto nível, um alto desempenho. Mas e aquele ser humano? E aí, rapidinho, eu falo que, tipo, eles perdem tempo. Se eles soubessem que o tanto de tempo e dinheiro que eles investem na capacidade física, técnica de um profissional ou de uma base, e esse cara, se ele não trabalhar a mente dele, ele não vai te entregar, porque quando precisar dele, ele não vai estar com a cabeça boa para entregar, aí você vai perder todo aquele seu investimento. Então, os clubes têm essa dificuldade, eles pensam só realmente na performance do atleta, isso na base. Só que esse cara é um ser humano. Sim. E a cabeça uma hora pode dar um tilt, pode pifar, pode, cara, eu não quero mais porra nenhuma, vai tomar no cu, eu quero ir embora, eu quero minha namorada. Pode acontecer, então eu acho que tem que se preocupar com isso bastante. E no pós-carreira, como que o Diego estava comentando, é muito complexo, porque também essa galera, quando você está, ainda mais as pessoas que têm um alto nível, que, cara, é muito difícil, você não consegue pensar no pós-carreira. E o pós-carreira ele é muito rápido para a vida do atleta, seja de qualquer seja a modalidade, porque isso depende E do você vê corpo. também esses jogadores, mesmo que deram certo aí, ganharam milhões, quando acaba a carreira, o cara perde toda a grana. Ele também não tem uma estrutura psicológica para também segurar essa grana aí, ou o trabalho da vida inteira dele. Então, Angelo, eu vou Imagina o cara que além. não ganhou a grana. Aí eu vou além, porque a maioria não ganhou a grana. Desculpa, os que perderam para mim são burros só. Porque ele ganhou, só que talvez 80% dos atletas não vão ganhar grana. 80, tô falando. Caralho. Não vão ganhar essa grana com a possibilidade de poder viver do futebol ou do pós-carreira com alguma grana, algum investimento. No nosso caso, por exemplo. E que ele falou, tipo, você falou, você quer empreender? Eu amo futebol, a gente vive futebol. Eu não me via, talvez, fazendo outra coisa a não ser futebol. Mas eu nunca imaginei trabalhando dentro do campo, assim, tipo, talvez sim, tá? Se eu não tivesse, se não tivesse visto essa ideia, a gente criado a marca e a Bu tivesse acontecido, talvez hoje eu estaria, talvez até jogando até pouco tempo, aí rodando nesse universo que o Diego me A falou, dia várzea entrou 3 em a algum momento 2. depois aí ou Cara, não? bem no final da minha carreira, eu joguei em 2 times só, mas eu nunca fui muito da várzea, não. Mas a galera, tipo, nesse pós-carreira aí, e cara, o que que eu vou fazer? Eu talvez estaria jogando, aí talvez fizesse algum tipo
de estudava alguma coisa, mas eu acho que eu gosto muito de como me comunicar, de me Certo. relacionar. Talvez eu faria algo fora do campo. Mas a maioria das pessoas não tem essa possibilidade. E aí eu vou fazer de novo, não uma propaganda, mas eu acho que é muito real. Vou usar o seu espaço aqui, Opa, que o próprio Sindicato de Atletas do Estado de São Paulo, eh, como eu te disse anteriormente, a grande maioria não tem nenhuma condição de estudar, nem financeiramente, nem tempo. Então, o sindicato, né, para os ex-atletas, ele te dá um curso onde você pode se aprimorar e você começa a poder dar aulas, né, que usa o termo monitor não profissional. Então, se você tem tanto tempo de profissional de carreira, eles conseguem te dar um curso onde você se torna monitor, para o cara iniciar realmente essa vida no pós-carreira, que nós fomos privilegiados, tanto na base, que o Diego jogou a base só em time grande, não, e eu também joguei em time grande, então a gente não sofreu muito nessa questão da base, onde que as pessoas têm mais problemas, né, de ter essa certo. questão de formação. Tão pouca sorte, né, e Deus abençoe a nossa vida, de depois, no pós-carreira, a gente continuar trabalhando com futebol, se tornar empreendedor, as coisas começaram a acontecer. Show. Mas a grande maioria não tem essa possibilidade. Não, perguntei isso para vocês, porque eu tenho um clube lá no Maranhão, que eu cuido lá de 100 crianças, né. Ajudo, incentivo para as criançadas não partir para droga, essas coisas. E um dia o presidente de lá, me ligou, falou: "Cara, tem 2 meninos aqui que eles vão fazer o teste no Goiás. Você não quer empresariar os meninos?" Falei: "Cara", e era para pouca coisa, era para dar uma chuteira, comprar passagem. Falei: "Cara, não é o meu ramo, cara, eu não sei fazer isso, eu", sabe, "vai lá, eu ajudo aí, mas não quero nada, porque não é uma coisa que eu quero entrar". Pô, os moleque não foram e os 2 não passaram. Aí eles pegaram a passagem e foram para o Grêmio, tipo, fez o teste, passou, os caras falaram: "Não, vamos lá no Grêmio". Foram para o Grêmio, estão no Grêmio os 2. Eu falei: "Cara, puta, caiu no colo aqui, ó, pra eu empresariar os moleque", e deixei passar. É por isso que eu perguntei se em algum momento tinha surgido aí de vocês entrar para esse meio, mas, de um ou de outro, Na né. verdade, para nós, assim, a gente apareceu muitas coisas pra gente nesse universo de empresariar jogadores, enfim, alguma coisa parecida com isso. Mas a gente iria entrar num conflito de interesses. Porque o negócio é moda, o negócio era Abu, o negócio é fazer acontecer Abu. E a Focar gente numa tinha coisa só, né, a gente cara. a gente tem Pelo acesso menos no em começo, né. todos os clubes, a gente faz as coisas acontecerem, entrava no Santos, entrava no Palmeiras. A partir do momento que aquele diretor ou aquele gerente de futebol, ele passasse a nos ver como um captador de jogador de futebol, a gente já não teria mais o mesmo acesso, porque Entendi, o nicho é fechado. Então entendi, tem aquele que tem a abertura em um clube, ou no outro clube, ou no outro clube. Mas ele não via a gente como isso, ele não via a gente como empresário. Ele via a gente até mesmo não como o dono de uma marca, como amigo dos jogadores sim. que a gente é e a gente tinha esse acesso. Então, se a gente fosse para esse caminho, a gente ia acabar prejudicando o nosso real negócio. É aquele negócio de focar mesmo no objetivo de vocês, né. Pô, a gente quer ter a loja, quer ter a marca, porque não só a loja em si, né, mas criar uma marca de referência que as pessoas conheçam, e isso vai valer muito mais. E além do network que vocês têm, né. Acho que o network é essencial hoje para vocês, né. Sim, o Diego falou bem, é isso. As portas abertas que a gente tem, isso fecharia. Então você tem que escolher o nicho, né? A gente é bem quisto em todos os lugares. Aí se você é, como eu falei, olha, é isso. Você virou captador, muda a visão. É, E também não é o que a gente quer, como você falou, não é o que a gente perfeito. nunca quis, né? Às vezes, obviamente, perguntam pra gente também, como perguntaram pra vocês, e aí ó, conversa com tal fulano, mas não que é uma coisa que a gente faça e nem tem pretensão de fazer. Tem uma foto de vocês aí do começo de carreira, solta aí, Lê. Eita. Aí, ó. Olha, você falou do Maranhão, você pegou lá no moto, joguei no motoclube do Maranhão. É isso mesmo, 2015, quando a gente criou a Bu. Aliás, isso foi antes da gente criar a Bu, que O foi o o primeiro Diego nós não semestre. achamos foto não, viu, Pô, Diego? tem foto minha e dele, se eles tivessem falado no Corinthians, cara, em Caraca, 97, tem verdade. uma foto nós 2 juntos. Tem? Se Eu vou, Maneira. eu vou mandar pra Ju até o final, acho que ela acha. Vou arrumar essa foto aqui. Caraca. não chegou a ganhar muito dinheiro mesmo na base não, né? Não, na nossa época era outra realidade, pô, É, você né. sofria pra ganhar R$ 300. Hoje os moleque ganha, né, cara, os moleque Na verdade, mudou muito. Hoje tem a rede social, hoje tem o Instagram, tem uma série de coisas hoje que envolve, que ficou mais fácil pro menino chegar a vamos se dizer, exponencializar de uma forma muito rápida. É muito rápido hoje.
entende? Na nossa época, não. Eu mesmo no São Paulo, na época do Cuca, eu cheguei a subir profissional para treinar com o profissional e jogava no profissional B na época. Se fosse no dia de hoje, seria outra realidade. Só de você pisar lá em cima, treinar 2, 3 semanas, o seu contrato ele já vai mudar o seu contrato. Naquela época não, eles não tinham aquele medo do que acontece hoje. Você ia ganhar no máximo experiência, né? Era isso, De entendeu? treinar com os grandes. Então na verdade, assim, você ficava feliz de estar lá, de ter subir profissional. Pô, tô aqui. Não, Jogar com hoje os ídolos, né? você respeitava, você chegava. Hoje não, hoje os meninos estão chegando no profissional e engolindo os caras. Não tá nem preocupado. Você acha que para o ramo do futebol, o empresário ainda ele conta muito, cara? Como eu digo assim, tem muito Neymar na várzea, né, mas não tem um empresário para colocar ele lá para jogar, ou não é mais assim, cara? Cara, eu acho que assim, não tem muito Neymar na várzea. Neymar são É pouquíssimos, cara. Esse pouquíssimos. cara você pode, essa comparação, Não, foi uma ele é muito acima da analogia. média. Mas eu acho que assim, quando um jogador tá na várzea, vamos lá de novo que a gente tava falando de base, né? Quando o jogador tá na várzea, ninguém joga várzea com 12, 13, 14, 15 anos, certo? Salvo engano, um ou outro. O cara na várzea que sobressai, que ele vai sobressair que talvez com 16, 17, 18, ele já não vai jogar no profissional porque não tem base nenhuma. A gente tava falando agora para mim não é saudável, tá? Mas é o mercado. Tem que a molecada de 11 anos, os caras estão tipo assim, inflacionados. Os caras estão pagando em moleque de 11 anos. Aí volta naquele assunto que a gente falou, mentalmente, emocionalmente, esse cara vai ser um jogador, não é porque ele tem um mega hiper talento que ele vai performar daqui com 17 anos, como um Endrick, um Estevão, entre outros assim jogadores que performaram. Poucos vão, não é só porque ele tem um mega talento, mas o mercado está cobrando isso. Então, cada vez mais cedo, eles estão fechando com os empresários estão pagando, e está valendo muita grana, valendo muito dinheiro. E eu fico, cara, como que pode isso acontecer? Eu temo, tá? Que isso vai colapsar em algum momento. Porque daqui a pouco, na barriga da mãe, já vai ser jogador, já vai pagar. Porque com 11 anos, não é possível o cara pagar 50 mil reais para um moleque de 11 anos. Embora ele tenha um talento, pode ter um talento muito incrível. Então, eu acho que está um pouco precoce. Aí entra numa outra brisa da que eu acho que fica numa cobrança da criança. A criança perde a infância, perde a juventude, por ser cobrado o tempo inteiro desde criança, vai se tornar algum adulto. Aí entra naquela brisa que a gente falou, pessoal. Então, você abrange, é muito complexa essa questão. Mas eu acho sim que tem muitos jogadores bons na várzea, mas pela idade hoje, o cara pode estar jogando muito e não vai. Outra coisa que acontece na várzea, os caras não querem, não tem comprometimento. Tem amigos meus que jogam na várzea, que são muito bons. Olha Mas lá os caras, vocês aí, ó, dois, ó. era Os moleque essa. Olha a foto. Aí, ó, Tá vendo? On 96. demand. 96, foi 96, verdade. Essa foi um Rapaz, pouco os mais, dois um era pouco, eu acho, Zé. magrelinho, hein, mano? Pô, Já era um tempo pouco bom, mais viu? aí. Foi em Caxambu, a gente fez esse jogo. Continua aí. Que jogamos junto, era isso. E, então, eu acho que eu temo um pouco colapsar o futebol. Eu acho que está tudo muito precoce, muito cedo. Você falou, realmente, os caras estão pagando umas cifras absurdas. Isso não é que é ruim, tá? Porque antigamente não tinha uma regra que os caras lá, o jogador ganhava R$ 1.000 por mês, não era R$ 1.000, era um pouco, enfim, depende de qual era a moeda. R$ 1.000 e era vendido por 1 milhão. Hoje não pode. Então, para você colocar um jogador para valer esses milhões de euros, você tem que dar um salário compatível. Então, logo, também você acaba beneficiando o atleta, porque antes eram só os clubes e os empresários. O cara chegava lá, você ganhava R$ 1.000, aí eu te vendo por 50 milhões. Hoje não. Então, eu te vender, não é essa conta, mas para eu te vender por 50 milhões, você tem que ganhar 100 mil. Entendeu? Mais ou menos, você tem que Equiparado, né? equiparar. Equiparado o Então, salário algumas coisas que com o vem valor de acontecendo, venda. mas eu acho que essas oportunidades. Eu acho que aí você entrar no universo da várzea, a várzea hoje ganhou ela anda sozinha, Tem tá várzea ligado? pagando mais do que clube, cara. Então, a várzea hoje, eu acho que a várzea, tipo, meio que nem precisa mais do futebol profissional. Eles têm uma liga deles, vivem sozinhos, são independentes, paga mais do que vários clubes. Tem jogadores aí que não querem Mas é jogar raiz, hein? Você vai a ouvir umas várzeas 3. aí no meio de uns lugares aí, e o cara vai bater o pênalti e uma galera atrás. Eu falo, mano, na moral, Mas não é. eles estão não, é puxado. É, Cara, o a Diego pressão falou, é grande, hein, mano? se a gente jogar, tipo, a 3, Bzinha, né? Um cara vai ganhar, sei lá, né, R$ 2.000. Na várzea, o cara ganha R$ 1.000 por jogo. Ele joga 3 jogos por semana. Ele vai jogar 3 para ter que treinar, acordar cedo, treinar todo dia. Pô, não ter uma condição muito boa de trabalho. Aí ele vai na várzea, joga sexta, sábado e domingo, R$ 1.000 por dia, cara. Acabou, tá tranquilo. Estourou.
E não que ele não tenha que treinar, senão ele também não consegue É jogar, que a cara. Várzea hoje tá A bem, várzea hoje o nível tá bem altíssimo. alto. Então, mas veio um Se o cara cara aqui não se falando da Várzea preparar, pra nós, o Jajá, e ele trabalhava lá pro Ajax, né, era presidente do Ajax. Ele falou: "O foda é que é o quê? O cara joga um jogo